Eu peço licença aos meus colegas de mesa para fazer uma pequena quebra de protocolo e, não sem emoção, fazer uma saudação a cada um das pessoas que perderam seus familiares, seus amigos, daqueles de mais de 414 mil mortos brasileiros que nos deixaram por conta dessa pandemia. E faço menção a apenas um, para fazer um registro pessoal. Bruno Secchi, um brasileiro que nasceu na Itália e dedicou sua vida à Amazônia, à defesa de questões caras como a criança, adolescente, e que soube, apesar da sua fragilidade física, ser um gigante na defesa desses valores. Esses 414 mil mortos começaram números e foram se transformando em nomes, e de nomes foram se transformando em familiares, em amigos, e nós não podemos iniciar essa trajetória na NPR sem essa homenagem, não apenas a eles que nos deixaram, mas a cada um dos seus familiares e amigos. Vencido esse momento mais triste, eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos senhores e cumprimentar a cada um dos membros dessa mesa, que muito me honram por estarem aqui nesse momento, a começar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de quem, falando em herança, e me desculpem a emoção, tenho a amizade como parte de uma história familiar, da amizade, da caminhada que o ministro Alexandre teve com meu irmão, José Jesus Caseta Júnior. Também cumprimento Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cuja liderança e apoio na PGR certamente farão a diferença nessa caminhada que aqui estamos a iniciar. Também cumprimento Sua Excelência, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e não apenas nele, mas também nele, todos os membros do Tribunal da Cidadania e o que a Justiça e o Poder Judiciário representam para o nosso país em termos de concreção dessa Carta Fundamental que nos foi legada. Cumprimento também herdando a amizade, por conta do meu irmão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, com quem depois também travei uma longa caminhada nas questões ambientais, consumeristas, um amigo muito especial, a quem agradeço sua presença nesse momento. Cumprimento um amigo também muito especial, Sua Excelência, o senhor conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, um parceiro de caminhada, que tem sido um ouvido e uma voz muito importante para nós nesse momento. Cumprimento Sua Excelência, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, eu que, mesmo não sendo paraense, me considero como tal também, depois de mais de 23 anos da minha carreira, ter se passado naquele estado, ter se passado na defesa das questões amazônicas e de ter colhido essa experiência como algo extremamente importante na minha trajetória e na minha vida pessoal. Cumprimento com muito carinho a senhora presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, atual coordenadora da Frentas, doutora Renata Gil, que também traz aqui o peso e a importância da magistratura e o que ela significa para nós no nosso dia a dia. Cumprimento meu amigo, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Murrieta, também parceiro de muitas caminhadas e com quem dividirei nesses próximos 2 anos a luta e a dor e a delícia de ser Ministério Público e de fazer essa representação junto ao Congresso Nacional e à sociedade. Deixei para o final, não por ordem de preferência, mas por deferência, 2 pessoas que são muito importantes. Minha colega, amiga Ana Carolina, que comigo dividirá, assim como os mais 10 abnegados colegas, a diretoria, vice-presidente e amiga, incentivadora dessa jornada, a quem agradeço desde já por tudo isso e pelo que virá pela frente. E, por fim, registro colega de concurso, amigo, parceiro de tantas outras batalhas, o agora ex-presidente da NPR, Fábio Jorge Nóbrega, que me dá a
sorte de suceder alguém com esse perfil, nos deixando uma NPR muito mais tranquila de ser conduzida, ainda que nesses momentos difíceis. Cumprimento também todas aquelas autoridades que, por conta desse momento, não estão presentes fisicamente aqui, mas acompanham, seja através do Zoom, no canal do YouTube, ou aqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes, senhores parlamentares, associadas e associados, ex-presidentes da NPR, ex-procuradores gerais da República, todas essas pessoas que fazem a história do Ministério Público Federal e fazem a história dessa sociedade nos últimos anos. Eu queria inicialmente fazer um reconhecimento público do trabalho feito pela diretoria que se despede. Tanto Fábio Jorge, Ana Carolina, que continuará conosco, como os outros 10 colegas que compuseram o biênio 19-21, dedicaram-se de corpo e alma a essa atividade, nem sempre reconhecida, nem sempre fácil de ser feita, quase sempre lidando com pratos, equilibrando os pratos nessa atividade. E eu faço aqui o reconhecimento a cada uma desses colegas, dessas colegas que conduziram a NPR nos 2 últimos anos. A NPR, senhores, caminha a passos largos a completar 50 anos. Estamos há 2 anos disso. Em 22 de setembro de 1973, a NPR foi fundada, um grupo pequeno ainda, como pequeno era o Ministério Público Federal de então. E desde então, desde 1973, tem se destacado pela defesa de bandeiras históricas. A NPR atuou, não apenas ela, mas também ela, no fortalecimento, na construção do Ministério Público Federal, atuou muito diretamente nas discussões sobre a redemocratização, trabalhou fortemente pelo controle social, da NPR, ainda no início dos anos 90, um pleito de que houvesse um controle externo da atividade do Ministério Público e da magistratura. Estamos falando, portanto, de uma instituição que não nasce agora e que é fruto do caminhar de várias e várias gerações, nessa troca de gestões absolutamente salutar, nessa passagem do bastão numa corrida que não tem fim, em busca do fortalecimento. E a NPR também tem sempre que lembrar a figura de um dos nossos membros, Pedro Jorge, procurador que perdeu a vida há 39 anos, em março de 1982, em função do seu trabalho. Teremos e temos sempre em Pedro Jorge um nome a ser reverenciado não pela imagem em si, mas pelo que ele representa de honestidade, de dedicação, de luta pela probidade e do exercício, até o exercício final dos seus momentos, dessa atividade que é ser Ministério Público. Estamos diante, senhores, isso não é novidade para ninguém, de um momento muito difícil. Como o Fábio bem lembrou, doutor Aras, nós vivemos uma sociedade polarizada já há alguns anos. Essa polarização tem nos cobrado um preço muito alto. Essa polarização tem nos afastado, inclusive aqueles que têm um discurso tão próximo, que têm uma realidade tão próxima. E isso nos exige, cada vez mais, lembrar da necessidade do diálogo. Um diálogo que preserve a diversidade de pensamento, um diálogo que nos forneça capacidade de crescimento, um diálogo em que o debate seja feito de forma honesta, leal, em que se ouça e seja ouvido, sem buscar aniquilar o que tem o pensamento divergente. Podemos ter posições até antagônicas, mas certamente não somos inimigos e não devemos nos tratar como inimigos. É a hora, já passou da hora, de lembrarmos sempre que este momento, esse movimento de diálogo, esse movimento de abrir-se para o outro, de ouvir e ser ouvido, é a única forma de construirmos, senhor ministro Humberto Martins, uma sociedade real. Se continuarmos nesse processo em que não se apaziguam os ânimos, em que tudo é visto com um excesso de paixões, sem dar ao outro a necessária condições de viver, não teremos futuro. Mas eu tenho certeza que esta sociedade brasileira tem capacidade de dar um passo adiante, tem capacidade de abrir-se a esse diálogo, que é essencialmente, talvez o lema
que nós trazemos como diretoria nessa gestão 21-23. Fazer o diálogo, transformar a NPR ou voltar a ter a NPR, e isso certamente, quando falo voltar a ter, não é por conta das diretorias anteriores, mas por conta das situações, voltar a ter a NPR como um local de debate, um debate associativo, um debate onde nós tenhamos, sim, um olhar para aquilo que é a essência da atividade associativa, dos pleitos corporativos, mas que tenha também esse olhar voltado para o mundo no qual nós nos inserimos. Não há ser humano, não há instituição que exista sem o seu entorno, não há ser humano, não há instituição que exista sem conhecer a quem se destina os seus serviços e a quem ela deve prestar suas contas. A Constituição de 1988 nos deixou um guia bastante detalhado, muitas vezes esquecido, muitas vezes complexo, com questões ainda a serem maturadas, sem dúvida nenhuma, fruto de um momento de redemocratização, mas esse trabalho é essencialmente o nosso dia a dia. Nós ingressamos no Ministério Público com a ingrata função, de um lado, de sermos os que trazem sempre a cobrança. Essa é essencialmente, feliz ou infelizmente, o nosso papel. Nós temos, sim, essa dificuldade, por vezes incompreensão, de sermos aqueles que dificilmente trazem os aplausos. Podemos até fazê-lo, mas é do nosso papel o exercício da ação penal, é do nosso papel o exercício da ação civil pública, é do nosso papel o controle, e o controlador sempre terá, é inevitável, a pecha de chato. Sabemos disso. O que não nos transforma e não pode nos transformar em irascíveis, o que não nos transforma e não pode nos transformar em inimigos de quem quer que seja. Somos executores de um plano traçado pela Constituição, um plano que traz uma nítida noção da importância da defesa e da concreção dos direitos humanos, numa sociedade ainda tão diversa, uma sociedade ainda tão desigual, uma sociedade que ainda demanda, em alguns estados, o mínimo existencial, e que em outros, um pouco menos disso. É uma sociedade que o ministro Benjamin nos traz a questão ambiental sempre como um foco. O meio ambiente não é inimigo do desenvolvimento, o meio ambiente não é um entrave, o meio ambiente não é nada senão o local onde vivemos e do qual devemos cuidar. Não existe futuro sem esse olhar compreensivo sobre o que é a defesa do meio ambiente, o que é desenvolvimento sustentável, o que é o equilíbrio entre esses necessários tons dos discursos, e isso a Constituição nos cobra, assim como nos cobra a defesa dos direitos sociais, e nos cobra muito fortemente, e isso é exigido de cada um de nós, agentes públicos e cidadãos, a defesa da democracia. Sem democracia, sem um ambiente efetivamente democrático, em que as instituições sejam respeitadas e se façam respeitar, sem um local em que o debate de ideias seja a tônica, estaremos descumprindo o primeiro, ou talvez o mais essencial dos mandamentos desta Carta de 1988, que é essa defesa da democracia. Na defesa da democracia temos sim liberdade de expressão. Liberdade de expressão é algo muito caro, muito presente em nosso dia a dia. Não há, e insisto nesse tema como o fio condutor da minha fala, não há debate. Agora, liberdade de expressão cobra de todos nós a responsabilidade pelo que falamos. Cobra de todos nós exercer esse direito de nos contrapor em termos de ideia, mas fazê-lo de uma forma que respeite. Não é ignorar aquele que é mais incisivo, é evitar, desconsiderar o que o discurso do ódio traz como ônus social. Quando temos alguém, seja ele um cidadão, um jornalista, um agente público, patrocinando um discurso que ultrapassa, que extrapola um mínimo de civilidade, quando temos o uso pejorativo, quando temos o preconceito sendo jorrando de um discurso, não é apenas o discurso de ódio que nós temos, ministro Humberto Martins, nós temos um dano irreparável a uma noção de sociedade. O que dirão os nossos jovens, o que dirão nossos filhos, o que dirão todos aqueles que hoje iniciam, por exemplo, o curso de Direito, sobre o que é civilidade quando não há civilidade no debate. O discurso de ódio não é apenas algo para ser tolerado. O discurso de ódio é algo que devemos entender como um dano social, o que ele causa em todos nós,
e causa de maneira muito visível em muitos de nós, mas causa de forma irreversível naqueles que eu chamaria dos invisíveis de sempre, parodiando uma famosa frase de um filme conhecido da década de 40. Se temos visibilidade como agentes públicos, se temos visibilidades como componentes da classe média, média alta, se temos visibilidade naqueles locais que ocupamos, não podemos esquecer nunca daqueles que são invisíveis para muitos de nós. Sejam invisíveis por conta da pobreza, sejam invisíveis por conta da discriminação racial, sejam invisíveis por conta de discriminação por origem, por gênero, por qualquer dos tipos de preconceito. Essa invisibilidade cobra de todos nós o combate diuturno aos preconceitos, aos vieses, cobra de todos nós um olhar para nós mesmos, para o que fazemos em nosso dia a dia e para o que eventualmente estejamos repetindo de uma história ancestral de esquecimento de parcelas da nossa sociedade. E isso, em resumo, é resgate da cidadania. E isso, em resumo, é papel que se cobra do membro do Ministério Público e é papel que se cobra de cada um da sociedade. Nós temos no âmbito interno várias bandeiras a serem travadas, e eu começo por aquela que, durante muitos instantes, pareceu contrapor a classe de uma forma insolúvel, que é uma bandeira estatutária, uma bandeira institucional, que é a luta por buscar para o Ministério Público a institucionalização da lista tríplice. Nós não lutamos pela lista tríplice contra alguém, nós não lutamos para deslegitimar ninguém. Nós reconhecemos que a Constituição Federal fez uma opção inicial de dar a todos os demais ramos do Ministério Público uma lista tríplice e não o fez em relação ao Ministério Público Federal. E lutaremos por isso, de forma leal, transparente, trazendo à sociedade um modelo, uma ideia, uma forma de pensar esse tema. Mas, insisto, não é campanha contra, não é deslegitimação, não é um pleito para criar constrangimentos. Ao contrário, é um pleito para trazer à sociedade uma forma e um anseio de uma instituição que quer ter o mesmo tratamento que os demais ramos do Ministério Público. E isso, certamente, doutor Aras, não é um momento de constrangimento. E nunca será. Nós temos vários dilemas ainda no âmbito interno nessa nossa carreira. Dilemas de uma instituição que cresceu demais. Não que tenha ficado grande demais, mas que cresceu. Quando ingressamos no Ministério Público Federal, eu, Fábio Jorge e tantos outros colegas do 14º concurso, nós não chegávamos a 300 membros. Somos hoje 1.200. Lá se foram 25 anos de um crescimento que nos tornou 4 vezes maiores, 4 vezes mais presentes no território brasileiro. Isso tem custos. E isto tem custos que estão sendo nos levados agora, por exemplo, nas restrições orçamentárias que temos que vencer para que não seja um empecilho para a prestação do serviço que nos é cobrado. Temos necessidade do debate que enxergue os diversos níveis da carreira, os 3 níveis dessa carreira, e dê a cada um desses níveis o reconhecimento e as suas especificidades. Temos que reconhecer o que é que nos diferencia, o que nos iguala. Temos que reconhecer o papel de coordenação, de orientação, o papel de exercício democrático, que é exercido pelas câmaras de coordenação de revisão, que é exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público, e esses ambientes devem ser espaços democráticos, espaços de fortalecimento, espaços de abertura para a sociedade. Se temos tantos desafios no âmbito interno, e não tratarei nesse momento, embora seja um dos nossos dramas, a questão da remuneração, a questão da dignidade no exercício da nossa atividade, a questão do que é este salário emocional muito mais concreto do que um salário físico, esse salário emocional que é a alegria de ser e estar no Ministério Público. Mas nós temos também um grande desafio no diálogo com a sociedade. Nesse desafio, nesse diálogo com a sociedade, temos a necessidade de abertura para uma crítica, para a crítica salutar. Não há instituição humana que não esteja fadada ao erro. E aqueles que não aceitam isso, aqueles que não se dispõem desde o início a trabalhar sabendo que o risco de errar é parte da nossa atividade, não estarão prontos para nenhuma atividade.
desde a mais simples à mais complexa. A abertura a esse diálogo com a sociedade, a essa crítica que deve ser feita, a essa crítica construtiva, deve dar margem a uma autocrítica. Uma autocrítica para que possamos, sim, continuar a caminhar cada vez mais firmes, cada vez mais eficientes, cada vez mais ligados ao nosso papel e ligados à Constituição. E nessa autocrítica, há a necessidade de enxergarmos os erros? Sim, mas há a necessidade de enxergarmos que não são os erros que nos marcam. Se nós olharmos e fizermos um balanço real da atividade do Ministério Público nos últimos anos, e pego da Constituição de 88 para cá apenas como um marco, veremos que os acertos excedem em muito aos problemas. Os acertos excedem em muito aos eventuais desencontros. E isso é necessário que nós tenhamos muito claro, para que nós, de novo, não caiamos na polarização em que só se veja acertos ou só se veja erros. Não há espaço para amadurecimento em nenhuma sociedade que acredite em vilões ou que acredite em heróis, sem perceber que um e outro são uma forma de diminuição da maturidade daqueles que aceitam que temos sombras, que temos luzes, que temos que lidar com os dois, e enfrentar os nossos problemas de frente e reconhecer tanto os nossos valores, quanto eventualmente o que tivermos feito de errado. E aí entra um papel muito importante do CNMP, uma voz do controle externo, bradado pela ANPR desde os anos 90, como já disse, e que tem sim um papel importante e que precisa ser enxergado nesta função de controle externo da atividade do Ministério Público, de controle externo da atividade administrativa, que reconheça os limites da atividade fim, para que nós não tenhamos uma situação de artificial interferência nas nossas atividades. E esse órgão, que está agora sendo submetido a muitas críticas, ao qual se pretende fazer uma reforma, precisa ser enxergado também pelos seus acertos e naquilo que eventualmente se tenha como insuficiência da sua atuação. Cada um dos conselheiros, cada uma das conselheiras que honrou a composição do CNMP, e hoje temos aqui na mesa, meu colega Silvio, sabe da importância do seu papel. E nós, como associação, temos também a importância de defender o Conselho Nacional do Ministério Público dentro daquele modelo que respeite uma forma correta, adequada de controle externo da nossa atividade. Nesse sentido, o nosso diálogo com o parlamento há de ser cada dia maior, cada dia mais aberto, cada dia mais franco e leal. Não há espaço em nenhuma sociedade para quem não reconheça o papel essencial da política. A política é a arte de fazer esses encontros e desencontros entre uma sociedade tão desigual e tão diversa. A política é um âmbito de atuação absolutamente respeitável e que tem do Ministério Público toda a sua consideração, porque sabe que cada um desses setores, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, a sociedade civil, cada um desses setores cumpre um papel, coloca um tijolo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária, que busque a redução das desigualdades. Esse diálogo com o parlamento, portanto, não é um diálogo de opositores, não é um diálogo de defensores, é um diálogo de participantes. Teremos, o doutor Aras tem acompanhado, sabe dessas dificuldades, vários temas no horizonte próximo para discutir. Temos a reforma do Código de Processo Penal, uma nova leitura da forma de atividade persecutória no Brasil, a defesa, a valorização da ampla defesa, a valorização do trabalho, do trabalho persecutório criminal acobertado pelos direitos humanos, temos a Lei de Improbidade Administrativa em discussão, temos a Lei de Segurança Nacional em debate, a regularização fundiária e o impacto dela sobre a questão ambiental, especialmente na Amazônia, mas não só na Amazônia. Temos reformas administrativas, tributárias, a reforma do processo eleitoral, temos o licenciamento ambiental e todos os outros temas da temática ambiental em discussão, e a ANPR se dispõe a estar nesse ambiente, a dialogar com os parlamentares, a ouvir e ser ouvida, a contribuir. E tenho certeza que cada um de nós, diretores, associados, especialmente meu colega e amigo Lauro, que vai dividir
conosco a atividade de acompanhamento da atividade legislativa, saberemos estar no Congresso com o respeito que o Congresso Nacional exige e merece. Temos um olhar para dentro e um olhar para fora, como acabo de dizer, mas temos essencialmente que saber como é nos colocarmos como instituição de Estado. Instituição de Estado que defende a Constituição, que defende as regras infraconstitucionais, que defende os compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil e que não enxerga governos como inimigos ou como aliados. Uma instituição de Estado não tem inimigos, uma instituição de Estado não tem aliados, uma instituição de Estado respeita quem está no exercício de qualquer mandato, mas exerce seu papel, avança e se posta de uma forma altiva e democrática. Cresci ouvindo uma expressão muito comum no interior, eu que divido minha origem entre interior de São Paulo, origem mineira, vivência paraense, nada do que é combinado é caro. Sempre acreditei nesse preceito, ministro Alexandre. No nosso caso, o combinado se fez real com o texto constitucional de 1988. Não há acerto diverso. O acerto que existe está em cada um dos artigos, em cada uma das disposições da Constituição Federal de 88, e se nós cumprirmos o que ali está, se nós tivermos a hombridade, tivermos a capacidade de enxergar e tirar do texto constitucional, nós teremos todas as soluções para os nossos embates, para os diferentes olhares, para os diferentes planos de vida, para as diferentes formas de amar e de ser e de agir. Terminando, caminhando já para o final, e realmente o final, para poupar a paciência de todos vocês, eu gostaria de fazer uma mensagem, uma imagem, que é realmente algo que me diz muito. Tendo vivido na Amazônia, eu gostaria que todos nós pensássemos na beleza que é, ou que são, porque são vários, os encontros das águas. Encontros das águas que vemos em Manaus, que vemos em Santarém, que vemos em Tefé. Quando os rios Negro e Solimões, por exemplo, ou Tapajós e Amazonas, se encontram, conseguem manter a sua dignidade e as suas diferentes cores de água, mas convivem soberanos e altivos, num recado muito claro que a natureza nos transmite diariamente: o equilíbrio, o respeito mútuo, a convivência nos levará a um local melhor, mais digno, mais respeitoso, e que nos dará a esperança necessária para continuar a caminhar. Os momentos são difíceis, o ministro Marco Aurélio costuma utilizar a expressão tempos estranhos, há várias outras expressões para caracterizar esse momento, mas a esperança não há de nos abandonar. A esperança ao estilo de Ariano Suassuna, a esperança que não apenas aguarda que o tempo passe, mas a esperança que faz com que tomemos a ação, com que busquemos agir sujeitos a erros, mas sempre com o melhor de nós. A ação que se faz presente para a construção do futuro. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.